Olá, aqui é o professor Wilson Kanashiro, obrigado por vir a mais um encontro, buscando aprendizado, buscando mais conhecimento. E esse vai ser um momento de troca, onde vamos falar um pouquinho sobre cronograma de um projeto. Em relação ao cronograma, vamos falar de início mais cedo, início mais tarde, caminho crítico de um projeto, a partir de uma tabela de atividades. Caneta e papel na mão, preparado para anotar? Vamos começar! Pegou a caneta, pegou o papel, vamos começar com a nossa explicação. Então, primeiro de tudo, vamos começar com uma abordagem conceitual. O que é um cronograma, o que se espera de um cronograma. É bom que ressaltemos que, quando se monta um cronograma, uma das coisas que mais se espera é garantir a entrega de cada etapa dentro do prazo acordado. Já que, se eu entregar tudo dentro do prazo, a tendência é que os custos também se mantenham. Imagine, por exemplo, você tem equipes trabalhando e essas equipes demandam hospedagem, demandam alimentação e por algum motivo você atrase a entrega de um projeto, isso vai determinar, isso vai acabar refletindo negativamente nos custos. São mais custos com alimentação, mais custos com transporte, mais custos com hospedagem e assim por diante. Fora isso, ainda tem o seu prejuízo de imagem em relação à satisfação do cliente. Então, quando se organiza um cronograma, a ideia é entregar cada etapa dentro do prazo acordado, como forma de garantir, de conquistar a satisfação do cliente. E o que vem a ser um cronograma? Ele vai figurar como uma ferramenta de gerenciamento de tempo, certo? Já que ele vai determinar quando cada atividade começa, quando cada atividade termina. Então, num planejamento prévio, a gente vai ver como que isso é possível. A gente consegue determinar a previsão de início e a previsão de término de cada atividade. Como que a gente faz para construir um cronograma? Quais seriam os passos, vamos dizer? Não existe um passo correto, mas a verdade é que à medida que você se envolve com o projeto, a tendência é que isso venha de maneira cadenciada. Uma das primeiras coisas, você identificou a oportunidade, você já tem-se a concepção desse projeto, então agora você vai definir o escopo do projeto. E simplificando esse conceito, o escopo é a estrutura dele. A partir desse escopo, você vai enxergar quais são as principais entregas. E pelas entregas você consegue construir a EAP, que é a estrutura analítica do projeto. E a partir da EAP você consegue, como a gente diz em linguagem de projeto, explodir essas entregas, identificando as atividades que as compõem. E à medida que se identifica as atividades, você consegue enxergar um sequenciamento lógico nelas. E aqui vem uma parte legal, gente, que é para estimar a duração das atividades, é você sentar com os profissionais que fazem parte da sua equipe, porque cada um deles entende muito da sua área. Então você acaba tendo uma discussão multidisciplinar para descobrir desses profissionais quanto tempo estima-se para cada atividade que eles vão desenvolver. A partir daí, o que nós temos em mãos agora? Temos data prevista para início, temos a duração da atividade que foi passada pelo profissional da área e a gente consegue estimar então o término. Então já estamos praticamente prontos para começar a construir nosso cronograma. Então aqui seria um cronograma demonstrado já com ferramenta de software, mas a gente vai por um lado um pouquinho mais simples. É você pegando as suas atividades e colocando-as numa tabelinha igual a essa aqui, porque a partir de uma tabela dessa a gente consegue construir um diagrama de rede. Então o que eu tenho aqui? As atividades A, B, C, D, E, correto? Até a H, e aqui a duração de cada uma. E essa predecessora seria a atividade que deve ser concluída antes dessa aqui começar. Por exemplo, aqui eu tenho a informação de que B dura 4 dias. Mas só pode começar depois que A terminar, e assim sucessivamente. Então, percebam que as atividades B e C são dependentes da atividade A. E onde foi definido isso, gente? Aqui, quando a gente montou a EAP, a gente sequenciou as atividades, então a gente descobriu isso e foi construindo essa tabelinha aqui. E temos agora dados suficientes para construir nosso diagrama de rede. Então eu vou transferir essa tabela para esse slide aqui
e a gente vai perceber o seguinte, ó, que a gente constrói aqueles cartõezinhos ali e vai colocando a duração da atividade junto com a sua identificação. Então tá ali 2 dias para F, né, 4 dias para G, 3 dias para H, ok? E agora a gente vai fazer uma leitura dessa tabela para organizarmos a sequência lógica. Aqui a gente não está conseguindo ver direito ainda o projeto na sua totalidade. Então vamos fazer aqui, ó. A atividade A, pelo que a tabela nos indica, é a primeira atividade, ela não tem nenhuma predecessora. Aí veja bem, quem depende da atividade A? Eu percebo que B depende, mas tem mais alguém? Vamos olhar na tabela. Que depende de A, somente B e C. Então a gente já vai representá-los aqui na sequência, olha lá, ó, tá? Depois eu sigo olhando que existem ali 2 atividades que são dependentes de C, ó. Então eu já vou seguir aqui e demonstrar quem é dependente de C. Atividade E e F. E vou seguir na outra frente de trabalho lá, da B, que é predecessora da atividade D. Percebo que na tabela eu não tenho essa imagem do meu projeto. Aqui eu percebo que B e C podem ser desempenhados em 2 frentes de trabalho diferentes, porque uma não depende da outra. Seguindo, então, nossa tabelinha, olha lá, ó, agora é o inverso. Agora eu tinha 2 atividades dependendo de uma, agora eu tenho uma dependendo de 2, que é o caso da atividade G. A atividade G só pode ser executada depois que a atividade D e a atividade E sejam concluídas. E o mesmo vai ocorrer com a atividade H, que depende da conclusão das atividades G e F. Ok? Então, aqui, quando a gente monta o diagrama de rede, a gente tem uma ideia, né, uma visão diferente do projeto, certo? Em função da sequência das atividades. Só que ainda pode surgir uma dúvida para nós, né? Qual é a duração do projeto? Então, para cada atividade dessa, eu tenho a duração de cada uma delas, de maneira isolada. Mas e quando essas atividades forem colocadas numa sequência? Às vezes, a gente pode até cometer o erro de somar todas as durações e dar um número. Você vai ver que vai dar um número bem mais alto do que a gente, né, vai fazer ou que vai determinar para o projeto. Por quê? Porque existem atividades que são executadas de maneira simultânea. Então, como é que eu faço para determinar a duração do projeto? Vamos pensar aqui, ó. Eu vou colocar dia 1, né, que seria o início mais cedo do meu projeto. Tá? Essa é quando que eu começaria o meu projeto mais cedo. Para eu determinar a duração do projeto, eu vou começar com um conceito que é o início mais cedo do projeto. E o início mais cedo é no dia 1 do meu projeto. O dia 1 do meu projeto marca o seu início. É claro que isso aqui não é data, gente, é dia dentro do projeto. Então, o dia 1 do meu projeto, eu começaria a atividade A. Como a atividade A tem 3 dias, ou demanda 3 dias para ser executada, tá? Eu terei o término dela no 3º dia. Muito cuidado aqui. Às vezes você estranhou quando eu coloquei 1 mais 3, 3. Certo? Em projeto, quando eu estou fazendo um diagrama de rede, não esquecer. Para eu encontrar os dias de início e término de uma atividade, eu vou usar o raciocínio. Início mais duração, 1 mais 3, 4. Menos 1, 3. Por que que isso ocorre? Porque vamos supor que você comece a trabalhar no dia 1º. Então você chega às 7 da manhã no trabalho, trabalha o dia 1 inteiro, depois você trabalha o dia 2 inteiro, e depois você trabalha o dia 3 inteiro e vai embora à tarde. Quantos dias você trabalhou? 3. Então, para a questão de data de projeto, né, cronograma, a gente vai sempre usar esse raciocínio. Início mais duração menos 1, eu chego até o término. Então, 1 mais 3, 4, menos 1,
3. Ok. Terminada a atividade A, estamos prontos para começar a atividade B e C, que são dependentes dela. Então, veja bem, que dia que vai começar a atividade B? No dia 4 do meu projeto, ok? Porque o dia 3 inteirinho eu trabalhei na atividade A, minha equipe trabalhou na atividade A. E a atividade B depende da atividade A, então ela vai ser iniciada somente no dia 4 do meu projeto. E como ela tem 4 dias de duração, 4 mais 4, 8, menos 1, 7 é a previsão de término dela. Seguindo essa frente de trabalho das atividades iniciadas pela atividade B, uma vez terminada a atividade B, no 7º dia, a atividade D começa no 8º dia. E como ela teria 5 dias de duração, 8 mais 5, 13, menos 1, 12. Então, no 12º dia, a atividade D já estaria terminada. Vamos lá para outra frente de trabalho que começa com a atividade C. Como ela é dependente da atividade A, vai começar também no 4º dia, junto com a atividade B. E essa aqui tem 2 dias de duração. Essa é a estimativa de duração dela. 4 mais 2, 6, menos 1, 5. Para a atividade E, que começa no dia 6 do meu projeto. 1 dia de duração, termina no dia 6 mesmo, ou seja, no 6º dia do projeto, você chega de manhãzinha, a atividade começa de manhãzinha, trabalha o dia inteiro, terminou. Ou seja, termina no mesmo dia. 6 mais 1, 7, menos 1, 6. A atividade F com o mesmo raciocínio, 6 mais 2, 8, menos 1, 7. Agora a gente tem um detalhe interessante aqui, pessoal. A atividade G, que é dependente da atividade D e da atividade E. Percebam que pela linha sequencial das atividades A, C e E, a gente encontrou, olha aqui, ó, A, C e E, nessa linha de trabalho são 6 dias necessários para executá-la. Por essa frente de trabalho serão necessários 12 dias. Como G depende das duas frentes, percebo que eu não vou poder começar G enquanto D não estiver pronto. Então, nesse caso, eu vou usar o maior dia. E aí, G tem uma previsão de começar no 13º dia do meu projeto. Então, eu uso a relação do término de D, porque não tem como começar G sem terminar D. Com isso, tem 4 dias de duração, 13 mais 4, 17, menos 1, 16. E aqui eu tenho, de novo, a mesma situação agora. H depende de G e de F. Vamos olhar o seguinte, não dá para começar H antes de G terminar. Ok? E também não dá antes de F. Porém, G é o caminho mais longo. E eu vou transferir agora 17. 17 mais 3, 20, menos 1, 19. Então, aqui eu teria a duração prevista do projeto. Quando eu entro pelo início mais cedo, raciocinando bem simples, gente, para esse termo técnico, início mais cedo. Quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu vou terminar. Então, eu teria aí possibilidade de fazer um compromisso de 19 dias para execução desse projeto. Agora eu vou definir o início tardio, que seria a data mais tarde para iniciar cada atividade. E quando a gente terminar isso, automaticamente a gente vai definir o chamado caminho crítico do projeto. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou contar, mas é agora de trás para frente. Então, eu começo lá, né? Aqui eu tenho o término mais tardio da atividade H. Ela vai durar 3 dias. 19 menos 3, 16. Mas agora, o que eu vou fazer? Agora é término menos início, mais 1. 19 menos 3, 16. Mais 1, 17. Ok? E eu vou transferir o 17 para os dois agora. Vou transferir. E eu vou usar o 17 como referência para os dois agora. Então, eu vou colocar 16 ali para G,
4 dias de duração, 16 menos 4, 12, mais 1, 13. Transferindo 16 para F, 16 menos 2, 14, mais 1, 15. Seguindo agora a linha de trabalho da atividade G, eu vou transferir o dia 12 para a atividade E. Como ela tem um dia de duração, fica 12 mesmo. E transfiro 12 para a atividade D, como ela tem 5 dias de duração, fica 8. Considerando que a atividade B terminasse no dia 7, ela deveria começar no dia 4. E aqui na atividade C, qual é a data que eu vou transferir? Tá? Eu vou transferir a menor, gente. Quando eu estou indo para a direita, eu uso a data maior. Quando eu estou voltando para a esquerda, eu uso a data menor, porque eu estou definindo o início tardio. Então, entre 12 e 15, eu preencheria C com 11, que é a referência do menor número. Com 2 dias de duração, eu deveria iniciar no 10º dia. Novamente, eu tenho um impasse, 10 e 4. E qual é o meu referencial? O referencial será o 4. Então, eu coloco 3 e morre no dia 1. Se você não entendeu o que a gente está fazendo ainda, dá só mais um tempinho e eu fecho o raciocínio com vocês daqui a pouquinho. Agora eu tenho possibilidade de definir o caminho crítico, ok? Porque, veja bem, eu defini o início mais cedo e o início tardio. O que é esse início tardio? Vamos aqui, ó. Qual é a última data que eu posso começar cada atividade dessa? Então, por exemplo, eu tenho aqui, começando a atividade A no dia 1º, terminando no dia 3, a atividade B imediatamente precisa começar. Mas a atividade C eu posso começar até no 10º dia, que eu não atraso o projeto. Então, por isso que isso aqui que está aqui embaixo, que está em azul, a gente chama de início tardio. Qual é a data que eu posso esperar ao máximo para começar uma atividade? Isso tem a ver, às vezes, com atraso de fornecedores, com mão de obra, com falta de material. Então, você consegue monitorar para cada uma delas quanto tempo daria para esperar. Só que, é claro, tem atividades que vocês percebem aqui, ó, que não tem essa folga. E é o que a gente vai definir o caminho. Como que eu defino o caminho crítico de um projeto? Eu vou pegar a data de término, correto? Término tardio menos término mais cedo. Início tardio também, e aí vou fazendo tudo isso, ó. Então, percebam aqui, ó, 19 menos 19, 0. 17 menos 17, 0. O mesmo ali para 16, 0. Ok? 16 menos 7, 9. 12 menos 6, 6. 0. 11 menos 5, 6. 10 menos 4, 6. 7 menos 7, 0. 4 menos 4, 0. 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 0. Então, percebam que eu tenho resultados iguais a 0 nessa linha aqui, ou seja, nenhuma folga. E aqui eu tenho dias de folga dentro do projeto. Então, a partir daí, todas as atividades que deram 0 como resultado, elas estão no meu caminho crítico. Então, como gestor, eu vou precisar olhar para essas atividades com muito mais atenção. Qualquer atraso gerado nessas atividades tendem a atrasar o meu projeto, porque eu não tenho nenhuma folga entre elas. Por falar em folga, vamos abordar os conceitos de folga agora. Folga total. O que vem a ser a folga total? É a folga que uma linha, uma frente de trabalho ou uma atividade tem em relação ao projeto. Então, aqui nessa linha ACF, nós temos uma folga, nós temos algumas possibilidades de atraso aqui que não interferem na folga do projeto. Já a folga livre é entre uma atividade e outra. Então, a folga livre, por exemplo, ali eu posso encontrar uma folga livre entre a atividade E e a atividade G. Então, a atividade E pode ter um atraso
que ela não vai comprometer a atividade G. Então, ela terminaria pelo início mais cedo, no 6º dia, o verdinho, tá, pessoal? O de cima. E a atividade G só começaria no 13º dia. Então, a gente tem aí, né, todo esse tempo de folga livre. Então, folga livre é entre uma atividade e outra, folga total é uma atividade e a data final do projeto. E a folga do projeto, a gente chegou aqui a uma duração estimada de 19 dias. Mas vamos supor que o sponsor tenha te dado até 25 dias para cumprir esse projeto. Então, nesse caso, nós teremos uma folga de projeto. A folga do projeto está sempre ligada a um fator externo, a uma restrição externa. Então, a restrição que ele te deu foi: me entregue em 25 dias. Mas, pela sua previsão, você o executa em 19 dias. Então, você tem uma folga de projeto de 19 para 25. Então, é basicamente isso aí, pessoal, que eu gostaria de abordar com vocês nesse vídeo. Início mais cedo, início tardio, caminho crítico, né, como montar um diagrama de rede a partir de uma tabela de atividades. Espero ter contribuído, mais uma vez, para o crescimento, para o aprendizado de vocês. É sempre um prazer participar da sua formação. Muito obrigado!